fazer essa saia? Não precisa de molde e ela veste 3 tamanhos, do P ao G. Recentemente eu postei um pouquinho do processo da produção da saia 3 Maria. Vocês gostaram e pediram um vídeo mais detalhado. E cá estou para mostrar para vocês o passo a passo completo de como fazer essa saia. Já vamos para a parte prática, mas antes deixa eu me apresentar. Eu me chamo Thaís Heiberlin, tenho 29 anos, quase 30 e sou formada em design de moda. Se você quer fazer essa saia, fazer roupas para vender, mas tem dificuldade com a precificação, vou deixar aqui abaixo o link para o meu e-book. Aprenda como calcular o valor justo pela sua costura e como vender e negociar. Vamos lá produzir essa saia, que eu sei que você está ansiosíssima. Faça no seu tecido exatamente essa marcação aqui. O tecido, geralmente o de viscose, que é o que eu estou cortando, ele tem 1,50 m de largura. Então, nós vamos usar o segundo babado, a largura total do tecido, que é 1,50 m, e vamos usar 75 para as frentes, 75 para as costas, e esse é o segundo babado, tá? Presta atenção aqui comigo. E o comprimento do segundo babado é de 24 centímetros. O primeiro babado, ele vai ter 60 centímetros na frente, 60 centímetros na costa. O comprimento dele é de 22 centímetros. O terceiro babado, ele vai ter 1 metro de largura por 27 de comprimento. E nós precisamos de 2, um para a frente, um para as costas. Aqui a mesma coisa, certo? Um para a frente, um para as costas, um para a frente, um para as costas. E toda essa lateral aqui, ela precisa sobrar de forma completa para a gente poder cortar o nosso cos. Tá? Então, vocês cuidam para não acontecer de vocês cortar a tira fora aqui, pra gente ter esse pedacinho aqui completo, para depois poder tirar o cos de lastex sem precisar fazer emendas. Para o foro, 55 centímetros de comprimento pela largura do tecido de 1,50 m. Para fazer o cos inteiramente de lastex, nós vamos ocupar essa sobra aqui e vamos tirar 2 tiras de 15 centímetros cada por 70 centímetros de comprimento. Por quê? O cos de lastex, ele encolhe muito, né? Ele fica muito pequenininho. Então, se você tirar as tiras da largura da sua cintura, vai ficar um cos muito pequenininho. Cortando as tiras maiores, você vai dar mais conforto para essa peça, tá? Hoje eu não vou fazer o cos inteiramente de lastex nesse vídeo, mas eu tô te mostrando que você pode fazer esse cos inteiramente de lastex cortando aqui, tá? Hoje eu vou fazer um cos que ele tem 2 tiras de 50 centímetros e apenas a parte das costas vai ter lastex, tá bom? Observe como fica se vocês seguirem o passo a passo na hora de cortar. Ali está a sobra para você cortar o cos tanto de lastex como o cos que nós vamos fazer hoje um pouquinho diferente. No primeiro babado da saia 3 Marias, eu vou acinturar ele levemente para dar um melhor caimento na peça. Entre os 5 centímetros de cada lado da cintura, deixando a cintura de 50 centímetros e criando o formato de A da peça, que vai diminuir um pouco do volume da cintura. Vou fazer a mesma coisa no foro, vou ocupar o recorte do primeiro babado e usar as mesmas larguras para fazer o recorte da cintura do foro, para não sobrar tecido na hora de costurar. Pegue a tira de tecido de 1,50 m de largura por 55 centímetros de comprimento que você cortou fora a fora para fazer o foro e dobre ela em 4 partes. Posicione o primeiro babado na parte de cima e o segundo babado embaixo se você quiser, mas não tem necessidade, só tô ali mostrando pra você como que teoricamente tem que ficar, tá? E ali a gente vai se guiar então pelo primeiro babado, faz a marcação de giz, formato em diagonal, em formato de A, fazendo com que a cintura do foro vai ficar de 50 centímetros e a parte de baixo que vai sair em nada vai ficar aí de uns 70 centímetros de largura. Decidi fazer um cos que não vai ser inteiramente de lastex, vou deixar uma parte lisa na frente e apenas um detalhe de lastex nas costas. Então, para
Para isso, eu cortei 2 tiras fora a fora com a largura da cintura de 50 centímetros cada, por 12 centímetros de comprimento. Com todas as partes cortadas, agora vamos para a máquina de costura. E eu, nesse caso da saia 3 Maria, gosto de overlocar absolutamente todos os recortes. Vou passar tudo, mas tudo mesmo na over, pedacinho por pedacinho. Com tudo overlocado, separo os recortes, qual que eu vou usar primeiro, segundo, deixo foro separado, cos separado. Vou começar pelo detalhe de lastex do cos. Como que vocês fazem o lastex? Eu coloco na bobina manualmente. Uma bobina dessas vai dar o suficiente para fazer o detalhe. Para aplicar lastex na minha máquina industrial, eu deixo o ponto no tamanho 3 e não mexo na tensão da linha. Eu uso a mesma tensão que se fosse para linha mesmo. Parte do lastex pronta, reservo o cos e agora vou focar nos babados. Para franzir os babados, vou puxar a linha da overlock, franzindo a quantidade necessária. Manualmente vou puxando e alinhando o franzido para ele ficar bem centralizado, para que um lado não fique mais franzido que o outro. Você pode fazer isso com pé de franzir, né, que é pé de máquina para franzir. Eu até tenho esse pé de máquina para franzir, mas não gostei, não me adaptei e faço tudo manualmente. Vou emendar o primeiro babado no segundo babado, deixando a parte franzida para cima para que eu possa controlar as preguinhas e ir alinhando elas para deixar bem bonitinho. Então, o franzido sempre para cima. Vou fazer isso em todos os babados, franzir e emendar. Observe como está ficando. Franzir os babados da frente, franzir os babados da costa. Depois eu vou passar de novo a over em todas essas costurinhas ali e vou pespontar com o lado franzido sempre para cima. Depois, vou na reta fazer um pesponto de 0,2 milímetros para dar o acabamento e deixar a peça bem resistente. Faço isso em todos os babados. A saia está praticamente pronta. Agora, precisa unir o cos, né, a parte de lastex com a parte lisa. Depois, aplicar ele na saia. Para finalizar, aplicar o foro. Para fazer esse cos, eu vou usar um elástico de 50 centímetros, que é a largura que eu vou ter ali da parte lisa do cos. Você pode entretelar ou fazer ele inteiramente de lastex, fica a seu critério. Para isso, vou marcar o centro do cos. Vou marcar o centro do elástico, vou vir e costurar o elástico em um dos lados do cos. Esse recorte do cos é a metade do cos, ele vai ser dobrado no meio. Então, você vai alinhar o elástico em um dos lados, deixando a margem de costura. Prendo o elástico com uma costurinha na lateral, no centro, na outra lateral, deixando a margem de costura. Depois, vou unir a parte do lastex ao cos, em ambos os lados, fechando o cos. Dobro ele ao meio e faço uma costura fechando o cos e evito pegar o elástico. Na parte que tem o lastex, na hora que for costurar, você vai espechando o tecido para o lastex continuar com a mesma elasticidade. Faço na saia a marcação do centro das costas e do centro da frente. Faço a mesma coisa no cos. Depois de marcar o centro das costas do cos e o centro da frente, vou alinhar as duas marcações para encontrar a lateral do meu cos. Essa marcação é importante para na hora que eu for aplicar o cos, eu posicionar ele da forma correta na saia. Para isso, eu vou alfinetar o cos na saia, nas marcações de centro das costas, centro da frente e laterais. E com isso, eu vou ver o quanto que eu vou precisar franzir. Nas costas eu não vou franzir nada, tá? Porque ali o lastex ele vai fazer o seu trabalho. Mas na frente da saia vamos precisar franzir, embebedar um pouquinho do tecido para caber esse cos de elástico, conforme mostro ali. Nas costas ele tá assentando e na frente tá sobrando.
Então, eu vou vir e puxar a linha da overlock, como eu fiz nos babados, e levemente franzir a frente. Depois disso, vou para a máquina de costura e vou passar uma costura aplicando o cos, lembrando de deixar o lado de dentro do cos, o lado que está costurado o elástico, para dentro do cos, ou seja, como se fosse o avesso da saia. Para aplicar a frente do cos, como vai ser levemente franzida, lembrar de deixar o lado da saia para cima para você poder controlar as preguinhas, tá? Observe como ficou a aplicação do cos. Na frente, ele fica levemente franzido e nas costas o lastex faz esse trabalho de franzir. Observe também que as linhas da lateral da saia parecem que estão caindo para trás, mas isso é por conta do lastex, tá? Na hora que veste no corpo, ela se alinha. Para isso dar certo, você precisa fazer aquelas marcações do cos, de centro de cos e de centro da saia, tá? Para que na hora que você aplique o cos, fique exatamente assim. Faça no foro a marcação de centro da frente e centro das costas. Para aplicar o foro, você posiciona direito do foro com o direito da peça. Observe como eu estou fazendo no vídeo. Na saia, você já vai ter as marcações, certo? Então, só precisa ter no foro também para você usar essas marcações e alfinetar o foro no cos ali para poder estar aplicando. Você vai alinhar a costura lateral do foro com a costura lateral da saia, tá? Tá vendo a costurinha da saia? Onde tá a costurinha de lateral da saia, você alinha o foro no mesmo lugar, em ambos os lados da lateral, e depois você vai alinhar o centro das costas e o centro da frente do foro, que vai acabar precisando franzir o centro da frente do foro, assim como foi franzido a saia, tá? Então, você vem ali, alfineta esse centro e franze na parte da frente a quantidade necessária para aplicar o foro. Nas costas não precisa, por causa do lastex. Então, dá para ir espichando ali e vai caber certinho. E observe, então, como ele ficou, né? Fica o cos entre meio as duas peças, né? Entre meio a saia e o foro, você deixa o cos para baixo e alinha o foro dessa forma, porque assim ele vai ficar um acabamento limpo. Costure o foro na saia e desvire a peça. Finalize fazendo as barras, tanto do foro quanto da saia. E está pronta a sua saia Três Marias com foro. Foi fácil ou não? Pronta para fazer a sua saia? Deixa nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para mim, que estou começando esse canal. Se você não for inscrito, convido você a se inscrever e te vejo no próximo vídeo.